compositora consagrada. Você não escolhe a música, ela escolhe você. Ensinando um jovem pianista a tocar e a viver, movido pela paixão. O que está fazendo? Eu não sei. Tarde demais para o amor. Filme inédito. Amanhã, depois do Globo Repórter, no Festival de Verão. Itaú Seguros. Há 75 anos, protegendo seus sonhos. Itaú Seguros informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Lua, Limeira Automóveis, a revenda Volkswagen que mais vende no interior de São Paulo. Boa noite. Uma feira internacional de brinquedos em Nova York apresenta novidades inacreditáveis. No ano passado, a indústria americana de brinquedos faturou 20 bilhões de dólares, 7% a mais do que em 94. E a julgar pela criatividade dos fabricantes, o faturamento promete crescer mais ainda este ano. Ou alguém não acharia sensacional se visse a roupa de uma boneca sair pronta do computador? Tudo para atrair as meninas que ainda resistem à informática. Só brincando para espantar o frio de Nova York. Em pleno inverno, no número 200 da Quinta Avenida, a semana inteira vai ser dedicada à brincadeira. Ainda faltam 10 meses para o Natal, mas não importa. Aqui nesse edifício, 20 mil compradores e 1.600 fabricantes já estão preocupados com as encomendas de Papai Noel para o fim do ano. A Feira Internacional de Brinquedos é a grande oportunidade para os fabricantes testarem novas ideias. Compradores atentos olham tudo procurando os brinquedos que podem ter sucesso de venda no próximo Natal. A feira desse ano tem muitas novidades para os meninos. Carros, velocidade, muita ação para atrair a garotada. Armas secretas escondidas nos aparelhos eletrônicos de plástico. Abre daqui, vira dali e o gravador se transforma em um super lançador de mísseis. Lutas, guerras, destruição são os temas mais comuns dos jogos eletrônicos. Jogos que os meninos adoram e as meninas desprezam. Depois dos 6 anos, elas costumam largar o computador e voltar para as bonecas. Os fabricantes acreditam que elas gostam da tecnologia, só não gostam é do conteúdo dos jogos. A grande novidade da feira esse ano pretende deixar as meninas horas e horas na frente de um computador. A Barbie abraçou a tecnologia. O fabricante da boneca vai lançar no mercado um programa de computador para as meninas. Elas vão poder desenhar a roupa da boneca, escolher a cor e até o estampado do modelito. Quando o desenho ficar pronto, ela desfila para testar. O modelo é impresso em um papel especial, de um lado adesivo, do outro um tecido de algodão. É só recortar e colorir e Barbie ganhou mais uma roupa nova. Mais uma para a coleção, que não é nada modesto. Tem novidade no financiamento de carro usado. Dinheiro estrangeiro deixou de ser privilégio das financiadoras das fábricas. Algumas lojas de carro usado já estão trabalhando com dólar e tem revendedora aceitando até cheque pré-datado. Segundo a Associação dos Revendedores de Carros Usados de São Paulo, há financiamento em até 24 meses com taxa de juro que vai de 4,2% a 4,5% ao mês, mais correção cambial. Se o financiamento for feito com cheque pré-datado, o prazo vai até 15 meses e a taxa varia entre 10% e 11% ao mês. É preciso procurar bem, porque são poucas as lojas que estão trabalhando com esse tipo de financiamento. Os bancos que captam os dólares no exterior são para lá de exigentes na avaliação cadastral e apenas 30% dos pedidos têm sido aprovados. Sorte de quem passar por essa difícil peneira. Na ponta do lápis, os juros de 10% ao mês, feito em crédito nacional, em moeda nacional, acabam saindo por 12,7%, IOF incluído. E os 4,2% acabam custando, na verdade, depois de acrescidos do aumento do dólar, 5,4%. É menos da metade.
87 vidas perdidas estupidamente em apenas 3 dias. É esse o triste saldo até agora dos mortos no litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro. Mais de 30 ainda estão desaparecidos. O número de desabrigados é virtualmente incalculável. Por enquanto, fala-se em 10 mil pessoas que perderam tudo e estão sem casa. Mais de 7 mil no Rio, 3 mil no litoral norte de São Paulo. E as agências de notícia informam. Os cancelamentos de reservas feitas pelos turistas parecem apenas ter começado. A Associação Brasileira de Viagem esperava 300 mil turistas no Rio. 1/5, 60 mil, já teriam desistido do Carnaval Carioca. Em São Paulo, tem muita gente devolvendo passagem nas estações rodoviárias. O maior drama do Carioca neste momento não é nem de longe a ausência do turista no carnaval mais procurado do mundo. É cuidar de quem sobreviveu, mas perdeu quase tudo que tinha. 7.385. Este é o número oficial de desabrigados até agora. 150 estão nesta igreja, no Itanhangá, zona oeste do Rio. O templo virou um grande alojamento. Aqui foram espalhados colchonetes, 65 doados pela prefeitura. Como não tem colchonete para todo mundo, a prioridade é para as crianças e os mais velhos. Na manhã desta quinta-feira, a Zona Sul voltou ao normal. Mas na Zona Oeste, os moradores calculavam os prejuízos e contavam os mortos. 16 só nesta favela no Itanhangá, na Zona Oeste. Hoje foram encontrados os corpos de um homem e da filha dele. Bombeiros ainda procuram o corpo de um bebê de 11 meses. Perto dali, na Cidade de Deus, parte da favela foi arrasada. 1.000 pessoas estão desabrigadas. 11 pessoas morreram e 30 estão desaparecidas. No pântano atrás da favela, foi encontrado o corpo de um garoto de 5 anos. A destruição também atingiu os condomínios de luxo. Neste, 30 casas foram destruídas. Parte do condomínio ficou ilhada. Outro condomínio foi destruído por lama e pedras de 2 toneladas que rolaram de uma montanha. Carros foram parar em cima de árvores, uns sobre os outros. Um córrego virou uma cratera. Algumas casas pareciam ter sofrido um bombardeio. Não sobrou nada. A foto mostra como era o clube que foi soterrado. Piscinas, prédios, campos de futebol, tudo ficou embaixo das pedras. Uma rua inteira desapareceu embaixo de lama. Os moradores tentavam tirar o barro de dentro de casa, mas sabiam que pouco podiam fazer. Mas para a faxineira Valdete, o pesadelo vai muito além das perdas materiais. Ela não pôde fazer nada quando a enxurrada levou a casa dela e soterrou 2 de seus filhos, no Itanhangá, na Zona Oeste. O desespero só não foi maior porque Bruno, de 3 anos, sobreviveu. A história mais triste é a de Robson. Ele perdeu a casa, os amigos, parentes e o filho de 11 meses. Robson está silencioso. Diz que não sabe o que fazer. Morreram o padrasto, a mãe, um cunhado, 4 irmãos e o filho Lucas. Do menino sobrou apenas uma foto. Este bombeiro também conheceu a dor bem de perto. Ele passou horas procurando um bebê de 3 meses. Mas o esforço do tenente foi em vão. Vasley não resistiu. Em São Paulo, o número de mortes subiu para 19. Ainda há 2 desaparecidos. Um temporal que caiu hoje de madrugada na cidade de Cunha provocou um deslizamento que matou 8 pessoas. Ruas esburacadas, casas e pousadas destruídas, áreas de acampamento alagadas, praias cobertas de entulho. As marcas dos temporais estão em todo o litoral norte. Em Ubatuba, o bairro de Pissinguaba está completamente isolado porque uma barreira gigantesca caiu. Helicópteros trabalham no socorro às vítimas. Em São Luís do Paraitinga e Caraguatatuba, o carnaval foi cancelado. As luxuosas casas de veraneio não foram poupadas. A rodovia dos Tamoios, que liga a cidade a São José dos Campos, continua interditada. Quem se arriscou a descer para o litoral ficou preso num imenso congestionamento. Para tirar a lama e as pedras da Rio Santos, a polícia rodoviária calcula que vai levar mais 3 dias. A cor e o desenho das moedas brasileiras vão mudar. O Banco Central vai fazer uma pesquisa popular para saber que mudanças devem ser feitas para que a gente consiga distinguir melhor uma moeda da outra. Cada moeda deve ganhar cor diferente.
mas a forma exata só vai ser definida depois de um concurso entre artistas gráficos. As novas moedas devem ser lançadas no ano que vem. A grande vedete deve ser a de R$5, que deverá ter 2 cores e ser a maior de todas. O presidente Fernando Henrique leva um susto em Campinas, interior de São Paulo. Ele precisou trocar de helicóptero por causa de uma pane. O presidente foi a Campinas visitar o prefeito da cidade, José Roberto Magalhães Teixeira, que é amigo dele e está afastado do cargo por motivo de doença. Depois da convocação extraordinária, uma sessão solene abriu hoje o ano legislativo do Congresso Nacional. Na mensagem enviada ao presidente do Senado, José Sarney, o presidente Fernando Henrique pediu rapidez na aprovação das reformas e privatizações. Daqui a pouco, gols internacionais e dos campeonatos paulista e carioca, Corinthians e Fluminense vencem. Acordo fechado, grupo alemão Henkel compra Bombril. Os adolescentes aderem com tudo ao uso da camisinha. As fábricas produzem dia e noite. O banqueiro Ângelo Calmon de Sá, ex-dono do Econômico, é indiciado no crime do colarinho branco. Vai pra cadeia o amigo do príncipe Charles, que deu um golpe na praça. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Para se alcançar o limite, é preciso dar tudo de si. Por isso eu uso o Speed Stick, o desodorante mais vendido nos Estados Unidos, dá completa proteção. Sabe por quê? Sai o álcool, entra a proteção. Mude para o Stick você também. Proteção efetiva, a seco. Chegaram os novos pães especiais Vic Bold. Novo formato, sabor acentuado e dupla embalagem protetora, que deixa eles fresquinhos e gostosos. Oh, you touch me, my angel. Please be mine. I could die. Vic Bold, o nome do pão, 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 pão. É verão, é verão, é a alegria, cor é tudo de verão. É o calor, um dia de verão. Momentos geladinhos de sabor, sabor, sabor. É verão, é o calor, calor. Calor é o verão gostoso como deve ser. Nesse verão eu não quero figa, nem passo ar, nem pé de coelho pra me ajudar. Eu sou pé quente, eu tô no pique, eu tô na onda Ipiranga Atlantique. Promoção Verão Pé Quente Ipiranga Atlantique. Você abastece seu carro num dos postos credenciados, preenche o cupom e concorre a 50 prêmios de R$25 mil. Participe! Eu tô na onda Ipiranga Atlantique. A Justiça suspende o acordo que tinha acabado de ser assinado entre os metalúrgicos de São Paulo e 8 sindicatos patronais. No acordo, os trabalhadores abriam mão de alguns direitos em troca de mais empregos. Foram mais de 7 horas de discussão a portas fechadas no prédio do Tribunal Regional do Trabalho. No fim da tarde veio a decisão. A Procuradoria pediu a suspensão de 8 das 15 cláusulas do acordo. Como ele está hoje, é inadmissível, porque ele está repleto de ilegalidades e inconstitucionalidades. Dos 8 pontos pedidos pela Procuradoria, 5 foram suspensos pelo Tribunal Regional do Trabalho, incluindo a autorização para contratar sem assinatura da carteira de trabalho e dispensa de multa sobre o fundo de garantia nas demissões sem justa causa. Além de suspender esses 5 pontos, a medida cautelar assegura o emprego de quem já foi contratado pelo acordo. Os patrões agora vão ter que legalizar os contratos através da legislação vigente. Existe uma contratação e existe uma promessa de contratação. Então, isso há de ser cumprido. A lei prevê contratação e a promessa há de ser cumprida também. Pelo menos 2 empresas já contrataram funcionários por tempo determinado. A metalúrgica Aliança fez mais de 1.000 fichas para preencher 85 vagas. 10 pessoas foram admitidas e 4 começaram a trabalhar hoje. A suspensão do acordo foi criticada por representantes da força sindical. A ação dos sindicatos foi uma ação
quase que no desespero para conseguir emprego. Isso é que tem que ser considerado. Nós estamos tomando as nossas providências jurídicas e também estamos negociando o acordo. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma negociação com o ministro do Trabalho, entregar o acordo para ele e começarmos uma negociação para legalizarmos o acordo. O sexo seguro dá lucro. As fábricas brasileiras de camisinha vendem tudo o que produzem. Os adolescentes aderiram para valer. Quase 1000 camisinhas por minuto. As fábricas de preservativos trabalham em ritmo acelerado desde outubro para atender o consumo de verão, estação em que as vendas sobem 30%. As fábricas funcionam de domingo a domingo, 24 horas por dia. Só este mês, 9.500.000 camisinhas nacionais vão invadir o mercado, a preços do carnaval passado, mas que ainda estão altos para o consumidor. Quase 90 centavos uma camisinha. Sem os impostos, os preservativos poderiam ficar quanto por cento mais baratos para o consumidor? Se eles tirarem todos os impostos, podem diminuir em cerca de 30%. Das 3 fábricas de preservativos do país, essa é a mais nova e a única que faz camisinhas para adolescentes entre 15 e 18 anos de idade. É época em que o corpo dos rapazes ainda está em formação. Agora a procura aumentou tanto por esses preservativos que surpreendeu até o pessoal da fábrica. Antes, ela mantinha um estoque de pelo menos 1 milhão de camisinhas. Agora, tudo que é feito é vendido no mesmo dia. Os fabricantes acreditam que a euforia vai durar mesmo depois do carnaval. Para eles, este ano não vai ser igual àquele que passou, com retração nas vendas durante o inverno. A mentalidade do brasileiro está mudando. Aquela geração AIDS de 87 hoje são rapazes. E esses rapazes já têm embutido na cultura a necessidade da utilização de preservativos, tanto para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como para o próprio planejamento familiar. Uma história com todos os ingredientes para uma grande bilheteria. Um aristocrata inglês, um palacete, uma fantástica coleção de carros, fraudes e cadeia. É a história real de Lord Brocket. Lord Brocket, companheiro de jogo de polo do Príncipe Charles, vai trocar o palacete no campo por uma cela na prisão. O aristocrata de 43 anos tinha um império que acabou em dívida e fraude. Lord Brocket ficou rico transformando o palacete de família num centro de conferência, onde o governo inglês recebia chefes de Estado. A mansão era a prova de ladrões e terroristas. O negócio foi à falência. Lord Brocket pediu um empréstimo tão alto ao banco que não teve nem como pagar os juros. Mas tinha uma das maiores coleções de carros do mundo, 50 clássicos avaliados em 30 milhões de dólares. Como o preço de carro antigo tinha caído, Lord Brocket começou a fazer seguros altíssimos dos carros. Nessa entrevista feita nos bons tempos, Lord Brocket fala sobre a fascinante mecânica de um carro antigo. Logo, o aristocrata deixou esse fascínio de lado e passou a destruir os carros. Depois, denunciou à polícia que 3 Ferraris e uma Maserati tinham sido roubadas, num palacete considerado um modelo de segurança. A Scotland Yard não engoliu a história. O seguro se recusou a pagar. A fraude de Lord Brocket foi descoberta e ele vai amargar 5 anos na prisão. O sexo no mundo. Adivinhe quais são as mulheres mais quentes na cama. As mais satisfeitas e as mais infelizes. Crise na campanha de um candidato à presidência dos Estados Unidos. O braço direito dele é demitido por racismo. Em instantes. Acho que eu exagerei no chopp. Acho que eu exagerei na feijoada. Acho que exagerei. Contra a azia, má digestão e o exagero, Estomazil. Exagerou? Aqui, ó. Fórmula Shell. A fórmula do desempenho. A fórmula da economia. A fórmula da vida para o seu carro. Fórmula Shell Álcool. Fórmula Shell Gasolina.
Só Shell tem a fórmula. Por favor, você sabe onde fica essa rua? Olha, passando aquele prédio ali, segunda travessa, é logo... É o meu desodorante. Posso adivinhar? Prédio Marchand? Mas aquela rua fica... Eu acho que eu não vou aceitar. Não importa onde você vá de Fred Marchand. Cristóvão Colombo, o maior clube de Piracicaba, promove o melhor carnaval do estado de São Paulo. São 5 noites e 2 matinês de muita folia e diversão. E atenção, o clube permanecerá aberto todos os dias de carnaval. Aproveite para repor as energias. Venha curtir o melhor carnaval com segurança para você e sua família, no mais belo clube de Piracicaba. Cristóvão Colombo, você vai se apaixonar. Futebol 96. Vai começar o torneio pré-olímpico. Vamos torcer juntos pela nossa seleção. E o primeiro desafio é Brasil e Peru, ao vivo, neste domingo, 4 da tarde. Futebol 96. Indiciado no crime do colarinho branco, o ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá, que era dono do Banco Econômico. Ele é acusado de crimes contra a ordem econômica e tributária e também de corrupção passiva no inquérito da pasta cor-de-rosa. No inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal pede a quebra do sigilo fiscal do Banco Econômico e a quebra do sigilo bancário de 47 empresas e de 70 pessoas, todos citados na pasta cor-de-rosa, aquela que estava nos cofres do Banco Central e cujo vazamento quase abre uma crise no governo no fim do ano passado. Só hoje a polícia revelou que o banqueiro foi interrogado discretamente no dia 20 de janeiro, um sábado. O chefe de gabinete dele, Antônio Ivo de Almeida, também foi indiciado. O presidente Boris Yeltsin vai disputar a reeleição e os comunistas confirmam a candidatura de Gennady Zyuganov. Os dois serão os protagonistas do principal duelo nas eleições presidenciais russas em junho. No lançamento da candidatura em sua cidade natal, Yeltsin, que é cardíaco, falou que tem boas condições de comandar a Rússia e tentou assustar os simpatizantes de seu adversário, dizendo que uma vitória comunista pode levar o país à destruição. Na Chechênia, sede de conflitos sangrentos que mais desgastaram Yeltsin politicamente, uma carga de dinamite começou a botar abaixo um símbolo da resistência rebelde: o Palácio Presidencial. A polícia de Londres fecha 5 estações de metrô e cerca uma das áreas mais movimentadas da cidade por causa de uma bomba. O alerta foi dado depois de telefonemas em código vindos do próprio IRA, o Exército Republicano Irlandês, responsável por mais esse atentado. A bomba encontrada no West End, região de teatros, cinemas e restaurantes, foi desativada. Sexta-feira passada, um atentado perto dali matou 2 pessoas e deixou 100 feridos. Crise na campanha republicana de Pat Buchanan, que concorre à indicação do partido para enfrentar Bill Clinton em novembro. Há 5 dias de uma primária fundamental, o ex-colunista político é obrigado a demitir um de seus diretores de campanha porque ele é ligado ao grupo racista Nação Ariana. I loathe the Aryan nation and other races. O segundo colocado republicano nas primárias de Louisiana e Iowa é Pat Buchanan, um jornalista que se converteu em político. Faria muito sucesso em certos círculos de políticos brasileiros. É um xenófobo, odeia estrangeiros, não quer saber de investimento estrangeiro nos Estados Unidos, que acha que rouba, expolia o país e detesta ainda mais que multinacionais americanas investam dinheiro em países do terceiro mundo, usando mão de obra $1 o dia e privando o trabalhador americano do seu emprego. Esse trabalhador americano ganha $30 a hora, ou ganhava, diz Buchanan. Agora está perdendo o emprego para as multinacionais que investem no exterior. Buchanan é um nacionalista rápido e um passional protecionista. É verdade que também dá suas barretadas para a direita cristã, é contra o aborto e o homossexualismo.
Mas, tirando esse pequeno detalhe, é o perfeito candidato de esquerda no Brasil. Aqui é considerado um extremo reacionário, um retrógrado brucutu, mas faz sucesso junto à parcela menos instruída da população. Infelizmente, essa menos instruída parcela existe em todo o mundo. Lília. As mulheres espanholas são as que têm orgasmo com mais frequência. As russas são as que mais cometem adultério. E as alemãs são as que mais variam de companheiro na cama. Esses são alguns dos resultados de uma pesquisa feita pela revista americana Cosmopolitan em várias partes do mundo. As espanholas, felizes da vida, declararam que chegam ao orgasmo em 39% de suas relações sexuais. Em média, claro, foi o índice de orgasmo mais alto da pesquisa. Em último lugar, aparecem as japonesas, que só têm orgasmo em 15% das vezes. As japonesas são também as mais tímidas, as últimas entre todas as nacionalidades consultadas a tomar a iniciativa. As russas, casadas ou solteiras, são as campeãs da frequência. 1 em cada 5 diz que faz amor simplesmente todo dia. E são também as mais adúlteras. 3 em cada 5 não tem problema em dizer que traem seus companheiros. As latino-americanas, portuguesas e taiwanesas são as mais propensas a manter a virgindade até o casamento. E as francesas? Bem, as francesas se destacam na pesquisa por serem as mais compreensivas e também as mais fiéis. As alemãs são as mais experientes. Vão para a cama com 11 homens diferentes durante toda a vida, em média. Os telegramas internacionais nada falam sobre as brasileiras. O grupo alemão Henkel é o novo dono da Bombril. A Henkel, que já tinha 25% das ações da Bombril, comprou os outros 75% do grupo italiano Cranhotti Partners. O negócio foi fechado no fim da tarde, segundo se comenta, por um valor próximo a 280 milhões de dólares. O grupo Cranhotti foi dono da SICA até 92, quando vendeu a empresa para a GC Lever. Futebol, 3 gols no Guarani. É o Corinthians, agora perto do primeiro lugar. O Fluminense também brilha e faz um golaço contra o Olaria. O jogador Juninho chega à Argentina e mostra que já é dono da camisa 10 da seleção. Logo depois do intervalo. Se você acredita que água e sabonete bastam para livrar a sua pele da poluição, faça um teste com Igiporo e algodão. Igiporo sim, deixa a sua pele limpa, suave e especialmente viva. Viu? A Davene não criou apenas mais um produto, criou uma necessidade. Igiporo, sua pele de alma limpa. Oi, vem. Meu amor, você chegou a tempo de me ajudar, não é o máximo. A gente vai ter a nossa própria agência Itaú. Onde a gente põe o caixa eletrônico? Lá. Cliente Itaú tem banco em casa por computador. Desculpa, sua agência do Itaú já está funcionando. Posso fazer uma transferência? Pois não. Com licença. Itaú Bankline pessoal. Foi pra conta. Você nunca se sentiu tão em casa para ir ao banco. O caminho para o sucesso depende da sua vontade de mudar. CLA, Curso Latino-Americano de Arte. Desenho artístico, publicidade e propaganda, ilustração editorial, fotografia, caricatura, charte, histórias em quadrinhos, perspectiva, linguagem arquitetônica, coreotró e desenho animado. CLA, Curso Latino-Americano de Arte. 15 anos ensinando arte. Rua Guararapes, 164 Campinas. Fone 323877. Matricule-se já. Fórmula Shell. A fórmula do desempenho. A fórmula da economia. A fórmula da vida para o seu carro. Fórmula Shell álcool. Fórmula Shell gasolina. Só Shell tem a fórmula.
libertado no Rio o empresário José Maria Duarte, dono de uma fábrica de colchões. Ele foi sequestrado ontem à tarde por 4 homens que invadiram a fábrica. O cativeiro do empresário foi descoberto graças a uma denúncia anônima. 2 sequestradores foram mortos. Um dos envolvidos, presos, era inquilino do dono da fábrica. A camisa 10 da seleção tem novo dono, é Juninho. Ele chegou da Inglaterra e já foi gastando a bola no primeiro treino da equipe pré-olímpica na Argentina. No primeiro treino, o primeiro incidente. Um funcionário deixa Zagallo do lado de fora do campo, mas logo o mal-entendido é desfeito e com bom humor. O técnico brasileiro gostou de tudo que viu inicialmente. O gramado é bom e o local escolhido para os treinos, o Clube Independente, é muito tranquilo. Quem apareceu para ver o treino não incomodou, nem mesmo a fã do futebol brasileiro Naoko Sato, que veio do Japão especialmente para conhecer Sávio. Matou o desejo tirando umas fotos do ídolo. Pela primeira vez esse ano, o Zagallo contou com Juninho. O jogador que chegou a Tandil ao meio-dia, à tarde participou normalmente do treino. Mais que isso, mostrou que está em grande forma marcando um golaço. Ainda sem Roberto Carlos e Caio, que só chegam no sábado, Zagallo comandou uma espécie de ataque contra a defesa, utilizando apenas metade do campo. Apesar do forte calor, Zagallo se preocupou com a disposição dos jogadores. A todo momento, o técnico pedia para se evitar as jogadas violentas. Zagallo continua garantindo que só vai confirmar a equipe no sábado à noite, depois que Roberto Carlos e Caio chegarem da Itália. Mas, por outro lado, não hesitou em afirmar que Juninho já é o novo dono da camisa 10. Apesar do Jamel ter correspondido e tudo, o Juninho já está há mais tempo na posição e é ele que é o titular da posição. Bem, o futebol não para. Ainda bem, porque hoje saíram belos gols. Um foi na vitória do Fluminense, no Rio. O outro no jogo do Corinthians, em São Paulo. E mais uma vez com Marcelinho deixando sua mara. O Corinthians jogou com o Guarani no Canindé. Marcelinho cobra a falta e Marco Aurélio faz de cabeça. 1-0 Corinthians. O segundo gol do Timão surgiu numa falha da defesa do Guarani. Depois do bate-rebate, Marcelinho chuta 2 vezes. A bola desvia em Índio e engana o goleiro Léo. 2-0. No segundo tempo, mais um de Marcelinho. Ele chuta da intermediária e manda no ângulo. Um golaço. Ele dispara na artilharia com 9 gols. Final, Corinthians 3, Guarani 0. Agora, o Corinthians é vice-líder com 14 pontos, 2 a menos que o líder Palmeiras. Um belo gol também na Taça Cidade Maravilhosa. Fluminense e Olaria. Leonardo encobre o goleiro. Flu 1-0. Segundo tempo, Leonardo é derrubado dentro da área. Ronald bate o pênalti. Fluminense 2, Olaria 0. Uma boa noite para você e até amanhã. EPTV. Assista agora Festival de Sucessos. O Limite da Traição. Classificação 18 anos. Jornal da Globo. Oferecimento Lua, Limeira Automóveis, a revenda Volkswagen que mais vende no interior de São Paulo. O mundo online. Globo e você. Tudo a ver.